Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Peço para que você deixe o seu like aqui para mim, tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui embaixo, tá? Porque tem muita gente que assiste os devocionais, os outros vídeos, mas ainda não é inscrito. Então se inscreva aqui embaixo, é bem fácil e bem rapidinho. Então bora pro devocional de hoje. O devocional de hoje é um devocional que eu até pensei assim, gente, por que eu ainda não fiz esse vídeo? Por que eu não gravei esse vídeo, né? Assim, os primeiros vídeos. Eu acredito que é uma coisa assim que facilita muito, né? Ajuda muito esses tipos de vídeo, de como fazer devocional. Tem muitos outros vídeos aqui no YouTube sobre como fazer devocional e a pessoa fala como ela faz, né? Então ela dá algumas dicas para facilitar mesmo. E é muito interessante essas dicas de compartilho aqui. Então eu pensei em fazer um vídeo sobre isso e eu tenho alguns livros que são de devocionais. Quer dizer que é uma regra que você precisa ter um livro de devocional para fazer devocional, que você não pode fazer sem livro, né? Na verdade, assim, o livro que não pode faltar no seu devocional é a Bíblia. Você pode ter outros livros que ajudem você em determinados assuntos, tá? Mas o livro que não pode faltar é a Bíblia. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é que isso que eu vou falar para vocês é uma dica, assim como eu disse que existem outros vídeos aí que dão dicas, né, de como fazer devocional e tudo mais. Então não é uma regra pra você, tem que ser dessa forma, tem que ser nessa ordem, não é assim, tá bom? E primeiro, eu gostaria de mostrar dois livros que eu tenho aqui. Então, como eu disse, né, o que não pode faltar no seu devocional é a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual. Então aqui nela você consegue ler, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que hoje acredito que na internet já tá disponível como se fosse um cronograma mesmo, pra você conseguir ler a Bíblia toda. Então tem algumas agendas, eu até acho que eu não tenho mais, mas eu tinha algumas agendas que nas primeiras folhas mostravam um cronograma mesmo de quantos capítulos eu precisava ler por dia, para que no final do ano eu pudesse, né, ter conseguido ler a Bíblia toda. E, então é muito legal, facilita muito, ajuda a gente a se organizar para poder conseguir também ler a Bíblia dentro de um ano, se esse for o seu propósito, por exemplo. Então, primeiro que eu queria trazer para vocês isso, mas na internet você consegue achar esse cronograma, se você quer, né, ler a Bíblia, também quer ter esse cronograma de quantos capítulos você precisa ler por dia, você quer ler por dia. Então, né, já existe esse tipo de cronograma também. E agora, como eu disse pra vocês, eu tenho dois livros de devocionais que ajudam muito, que me ajudaram muito e que ainda ajudam muito. Um em específico é mais voltado para nós mulheres mesmo, que fala só sobre as histórias das mulheres da Bíblia. Não sei se todo mundo conhece, né? Esse aqui, Devocional de Toda Mulher. Então, é muito bom ele, como eu disse, ajuda a entender, sabe? Então, fala só sobre as histórias das mulheres da Bíblia, de algumas mulheres da Bíblia. Então, é muito legal. Então, assim, se você lê um por dia, é dividido entre mulheres pioneiras, mulheres posicionadas, mulheres corajosas, mulheres inspiradoras, mulheres revolucionárias. Então, é bem legal mesmo. Também tem algumas... um espaço para você fazer anotações, porque é muito importante quando a gente está fazendo devocional a gente fazer anotações. Vou para uma outra ajuda para vocês aí. Eu até acredito que muita gente até faça, né? De você ter um caderninho de anotações. Também facilita muito você ter um caderno, né? Uma agenda, enfim, para você ter ali perto quando você for fazer os seus devocionais, para você escrever. Né? É legal você colocar a data, assim, o título sobre aquilo que você está estudando no dia, porque é muito interessante quando a gente volta nesse caderno, nessa agenda, abre assim e a gente consegue lembrar de devocionais, né, de coisas que a gente escreveu há anos atrás, por exemplo. Então é muito legal, Deus ele volta a falar com a gente sobre aquele assunto. Então é bem interessante que a gente faça anotações. Você pode fazer anotações, colocar versículos assim, colocar algumas observações embaixo, algumas perguntas. É legal como que a gente
sempre ler algum versículo da Bíblia, algum versículo que tá dentro de um livro, por exemplo, que eu acabei de mostrar pra vocês, e a gente refletir em cima daquele, né, naquele versículo. É como eu faço aqui com vocês também, no final dos devocionais. Em alguns devocionais sempre tem alguma pergunta pra gente refletir, pra gente realmente entender o que a gente tá lendo e entender o que a gente tá estudando. É importante isso, para que não fique aquela coisa vaga, aquela coisa que daqui a pouco você nem vai lembrar por que você estudou aquilo, o que você fez naquele devocional naquele dia. Então é importante a gente anotar, a gente talvez fazer uma perguntinha ali, né? Assim, aí fica a critério de vocês, puxar uma setinha se você não entendeu, pesquisar mais sobre aquilo. Por isso que é legal esses livros, né? Mas não é uma regra, como eu disse. E eu tenho um outro livro pra vocês, que é Dia a Dia com Spurgeon. É manhã e noite. Então é muito legal. Aqui tem todos os dias do ano. Por exemplo, hoje é dia 30 de abril. Então tem um versículo e um texto para hoje, na parte da manhã, e um versículo para hoje, na parte da noite. Então você pode ler um na parte da manhã, ler o texto, estudar, ficar refletindo, né? Aí você vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai sair assim, fica ali pensando sobre aquele versículo que você leu, sobre aquele texto que você leu. Quando for de noite, você pode ler o outro na parte da noite e ficar refletindo também, né, ruminando aquilo. Então, por exemplo, aqui fala, né, na parte da manhã, o de hoje. Aí tem o versículo aqui em cima e tem um texto para você ler, para você refletir. Aí de noite é a mesma coisa, no mesmo dia, um versículo, um texto para você estudar. Se vocês não tiverem livros próprios para devocionais, pode ser outros livros que você tenha, que estuda a Bíblia, que fala sobre pessoas da Bíblia, tá? Não precisa ser necessariamente um livro próprio para devocional, mas isso também ajuda muito. Como o nome mesmo diz, é um livro de devocional, é um livro próprio para esse assunto, então é bem legal. Mas se não tiver, pode ser um outro livro que você estiver lendo sobre vários assuntos da Bíblia, enfim, isso ajuda mais para poder dar um norte assim pra gente, né, pra gente não ficar meio que vagando, vamos se dizer, porque tem pessoas que têm mais dificuldades do que outras para fazer devocional, no sentido de o que eu faço. Lá vai outras dicas para vocês, e eu volto a repetir, tudo que eu tô falando aqui não quer dizer que você precise fazer necessariamente nessa ordem, você precisa ter esses materiais. Como eu disse, é importante que o principal você tenha uma Bíblia, para você realmente estudar a Bíblia, que o momento de devocional é sobre você estudar a Bíblia, você estudar a palavra, você orar, você falar com Deus, é o seu tempo com Deus ali que você tem para poder aprender mais sobre a Bíblia. Então, o primeiro que você precisa ter, o essencial, é a Bíblia. Se você tiver outros livros, como eu mostrei aqui, eu tenho esses dois e já ajudam muito. Se você não tiver, mas tiver outro livro também que ensina, que fala de uma história da Bíblia, enfim, também ajuda, também facilita muito. Como eu disse, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em saber o que eu começo fazendo, o que eu termino fazendo no meu devocional, no meu momento de devocional. Existem pessoas que começam escutando uma música, também cada dia a gente começa fazendo uma coisa, ou a gente começa orando, ou a gente começa louvando, ou a gente já começa lendo um versículo ali da Bíblia, ou a gente, né, começa realmente falando com Deus sobre um assunto que a gente tá precisando naquele momento. Então não tem uma regra do que você tem que fazer primeiro, do que você tem que fazer por último. Mas o importante é que a gente entenda o valor e a importância de fazer devocional. Por isso que tem até um quadro aqui no canal sobre devocionais às terças-feiras, porque é importante. É legal sim também você acompanhar vídeos assim, que pode te ajudar, que pode facilitar, que pode te fazer refletir sobre um assunto. Eu mesmo já trouxe vários temas desses livros aqui que eu mostrei pra vocês, então é bem legal, porque às vezes eu tô fazendo isso, eu tô lendo aquela parte desse livro e falo, nossa, é legal compartilhar isso com alguém, então eu gravo aqui pra vocês. Então é interessante você assistir vídeos de devocionais, vídeos não necessariamente de devocionais, mas vídeos
sobre aquele tema que você leu. Se você lê um versículo da Bíblia e você não entendeu muito bem ali no seu momento de devocional, é importante que você pesquise também para você estudar sobre aquilo, para que você não fique com dúvidas sobre o que quis dizer. Tem muitas pregações, enfim, muitos vídeos aqui na internet que abençoam a nossa vida nesse sentido, sabe? Interessante também, eu vou falar aqui de uma experiência minha, tá? É a mesma coisa do que eu falei pra vocês sobre ver vídeos assim de devocionais. Talvez enquanto você estiver fazendo o seu próprio devocional, ou depois ou antes. Mas é legal também, eu tenho essa experiência, no caso, de fazer devocional com outra pessoa, com outra amiga, ou enfim, com o seu marido, namorado, com seus pais, irmãos, enfim. É legal também a gente ter esse tempo com outra pessoa, porque a gente aprende muito, né? Como eu disse, eu, por exemplo, faço devocional com uma amiga. Então, cada dia uma manda ali um versículo, uma música e, né, escreve ali o que entendeu sobre aquilo e a gente acaba sendo muito edificado. A gente acaba aprendendo muito com outra pessoa sobre a visão dela, sobre o versículo, aquele estudo. Então também, por exemplo, se você tiver um livro como esse, né, algum livro assim, você pode ir compartilhando todo dia com outra pessoa. Isso ajuda muito a nos ajudar mesmo a fazer devocional. Mas é importante também que a gente tenha um momento sozinhos ali com Deus, né, de oração, de louvor, né, de falar com Deus mesmo. E como eu disse, é muito importante com que a gente leia a Bíblia. Igual eu falei, não tem uma regra, né, do que você precisa fazer primeiro, do que você precisa fazer depois. Às vezes facilita muito você começar louvando, depois você fazer uma oração ali. E algo que eu quero dizer pra vocês é que, às vezes, não só no momento de devocional, às vezes até no momento assim que a gente vai orar, a gente só quer falar, sabe? A gente só quer falar mesmo o que aconteceu no nosso dia, ou falar pra Deus aquilo que tem nos incomodado. Isso é muito bom, isso é importante, né? Com certeza. Mas é importante também que a gente tenha um momento, e eu acho que talvez isso é o mais difícil, eu falo até pra mim. É algo que eu já pensei nisso há um tempo atrás e volto a pensar. Acho que essa parte é um pouco difícil de você se calar também. De você ficar um tempo em silêncio, por exemplo, ou escutando uma música. Talvez isso facilita nesse momento do ficar em silêncio, do se aquietar, do deixar Deus falar também. É claro que quando a gente tá lendo a Bíblia, Deus tá falando com a gente. Quando a gente tá lendo livros como esse de devocional, Deus também está falando. Mas é importante que você fique um momento em silêncio, sabe? Não é uma regra também, mas eu acho que é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. É algo que eu preciso colocar mais em prática. E acredito que isso ajuda muito. Isso já me ajudou bastante a, sabe, realmente ouvir, assim, de ficar em silêncio, de ficar um tempo em silêncio mesmo, talvez, assim, até no final do devocional, né, pra refletir sobre aquilo que eu li, sobre aquilo que eu aprendi, sobre aquilo que Deus falou, ficar ali escutando uma música, e Deus, ele vai falando, ele continua falando do início ao fim do seu devocional e até depois do seu tempo de devocional. Deus está falando com a gente o tempo todo, então a gente precisa estar atento também, porque se a gente só fala, a gente não acaba não escutando a outra pessoa. Então é importante que a gente tenha esse momento. Eu acredito que é importante, então é uma dica assim que eu dou pra vocês sobre se aquietar também e deixar com que Deus fale. Na verdade, silêncio para prestar mais atenção naquilo que Deus está falando, talvez uma coisa muito específica que acontece assim nos devocionais, é muito legal, né? Esse momento mesmo, porque acontece de tudo assim, né? Como eu disse, Deus vai falando do início ao fim. Então é muito interessante, às vezes você começou o seu devocional com uma dúvida, você já começou com uma oração perguntando a Deus uma coisa e no final aquilo ali já vem como resposta. Então é muito interessante esse momento mesmo. É importante com que a gente entenda o valor do nosso tempo de devocional. Então é isso, gente. Espero que tenha dado pra entender, espero que tenha ajudado vocês aí sobre como fazer devocional. Se você vai começar com louvor, se você vai começar lendo a Bíblia, se você vai começar orando ou lendo algum livro que você tem de devocional, não é você que escolhe, assim. Também é questão de horário, né? Não tem como eu vir aqui falar pra vocês, olha, é melhor você fazer devocional à noite, olha, é melhor você fazer devocional de manhã, de tarde. Não tem como.
a gente, né, especificar um horário para outra pessoa fazer. A gente sabe do nosso horário, a gente sabe do horário ali que a gente consegue fazer devocional com calma. Por quê? Como eu falei aqui, várias coisas para vocês que podem acontecer ali dentro do momento, do tempo de devocional que a gente tem. Então não adianta a gente fazer correndo também. Então você que precisa estabelecer um momento que é melhor para você fazer devocional. Se é de manhã, você tem um tempo maior e você consegue ler, você consegue ouvir uma música, você consegue orar ali, ler a palavra com calma, entender, absorver aquilo, anotar alguma coisa. É você quem vai dizer o seu momento, o seu melhor momento para fazer. É importante com que a gente não deixe de fazer, mas cada um sabe do seu tempo aí que é melhor. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido abençoados, que tenha ajudado vocês. Se ajudou, também me conta aqui nos comentários como você faz devocional também para outras pessoas lerem e poderem ajudar. Talvez você dá uma dica que pode ajudar outras pessoas. Pensa, então você também pode ajudar. Então deixa aqui nos comentários como vocês fazem, né? Assim, um pouquinho, né, resumido, dá dicas aí se vocês tiverem alguma dica muito importante que é legal fazer nesse momento. E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você conhece. Espero vocês no próximo devocional. Tchau!